eu sou a Rebeca e hoje a gente vai ter o MangaCast vídeo aula número 3. Aqui a gente vai ter o especial do bico de pena. Gente, bico, por favor, tá? Teve gente escrevendo aí pico de pena, mas não tá certo não, o correto é bico. A gente até pode explicar porque é que antigamente tinha, assim, a gente não tinha esse aparelho, essa pecinha de metal que a gente utiliza hoje. Os desenhos, os escritos, eles eram feitos com uma pena mesmo, que ela tinha um corte no meio, molhava na tinta e utilizava. Com o tempo isso foi modernizando e a gente tem essa peça de metal de formatos diferentes, que inclusive tem usos diferentes. A gente mostrou aqui que tem 3 mais usadas no mangá, mas existe bico de pena para tudo que você pode imaginar, para caligrafias diferentes, principalmente você tem uma espécie para cada tipo de letra. Então, mas hoje a gente vai focar nesse daqui, em especial na G-Pen, que a gente já viu no outro vídeo. No caso, a gente vai precisar do bico de pena com suporte, lápis e borracha, que é o nosso material comum de sempre, a folha de papel sulfite, ou se você preferir uma folha mais grossa, e o nanquim, que vai ser o nanquim da sua preferência. Hoje a gente vai falar de alguns exercícios com a G-Pen para a gente treinar a fluidez do traço e a pressão do bico de pena, para a gente aprender a usar todo tipo de pressão que ela pode te oferecer e em traços diferentes, né? A firmeza da sua mão, a gente vai poder ver em alguns exercícios que futuramente virão mais, e eu espero que vocês gostem dessa aula. Certo? Vamos começar? Gente, mostrando aqui mais uma vez, lápis, lapiseira, do jeito que você preferir, tá? Borracha, são materiais que a gente sempre vai usar, pelo menos para fazer o rascunho. A G-Pen com o suporte, vai ser o suporte também da sua preferência, tem alguns que tem a borrachinha, e a tinta também da sua preferência, certo? Não precisa nem ser a mais cara pra gente treinar, mas aqui eu vou usar um papel por baixo, porque dependendo do papel que a gente usa, pode borrar e evita de sujar a mesa e as costas do papel que a gente já vai usar aqui. Se for um papel mais grosso, isso não acontece. Esse exercício é mais para você soltar o traço mesmo. Você vai segurar o bico de pena nessa posição e vai traçar rápido na folha, só para você segurando a folha sempre. Isso aqui eu odeio. Para tentar traçar o mais reto possível de forma rápida. Lembrando que bico de pena é isso, tem que o tempo todo ficar molhando, não tem jeito, e sempre ter o seu lencinho de papel ou papel higiênico, guardanapo, para testar, para limpar o bico. Nesse aqui a gente vai basicamente soltar o pulso. A gente vai só mexer essa parte. Segura a folha com a outra mão e vai mexer só o pulso. O braço fica no lugar. Esse exercício, gente, eu tô passando na folhinha pequena, é mais para ser prático, mas é bom vocês treinarem numa folha inteira, tá? Aqui é mais pra gente treinar a precisão do traço.
o bico de pena ele vai ter que ficar de lado para o traço, e depois você pode usar uma linha para ter uma referência, mas o importante é você poder treinar também sem a referência. Você treinar esses traços mais retos dessa forma. Aqui a gente vai tentar manter o bico de pena em uma só pressão, o mais reto que você conseguir. Aqui, gente, o bico de pena tem que ficar desse jeito. A sua mão, ela tem que andar junto com o traço. Nada de, nesse caso, nada de mexer o pulso. Tem que ser um traço firme e contínuo. Esse aqui, ele já exige um pouco mais de cuidado. Vocês podem ver nesse primeiro traço aqui que eu vou apertar o bico de pena até ele vazar a maior parte da tinta e vou puxar como se fosse uma gotinha. Lembrando que cuidado também para não rasgar o papel. Isso aqui mal dá para fazer se for outro tipo de bico de pena, tipo Assage Pen. É quase impossível, você com certeza vai rasgar o papel. Esse exercício é mais para você poder conhecer como o bico de pena funciona, como a pressão funciona nele. É essa abertura aqui que a gente tem que aprender a mexer com o bico de pena, que é o que dá a diferença no traço, que faz toda a diferença de um bico de pena para uma caneta nanquim. É você poder trabalhar essa possibilidade de acordo com o traçado, você ter texturas diferentes. Aqui a gente vai ver um pouquinho dessa prática da pressão do bico de pena. É natural que quando a gente vai fazer uma curva com o bico de pena, ele saia mais grosso na curva. Só que aqui a gente vai forçar um pouquinho mais para ver como isso pode ficar mais pronunciado. A gente vai começar com nenhuma pressão no desenho e na parte das curvas a gente vai deixar ela abrir mais. Se precisar, se acabar a tinta, você vai parar para continuar. Mas seguindo a mesma coisa, você começa sem nenhuma pressão e na curva você vai forçar para fazer a diferença do traço e volta a ficar sem pressão. Aqui você vai explorar todo o potencial da pena só nessas duas curvinhas. Gente, aqui eu fiz essas 3 linhas, como eu falei, é mais para te dar um esboço. Aqui a gente vai tentar dar 3 forças diferentes no bico de pena, tá? A gente vai fazer o primeiro traço bem forte, inteiro, utilizando toda a tinta que puder. O segundo vai ser médio, e isso você vai ter que aprender a controlar só com a prática. Ser mais ou menos. E o terceiro traço vai ser praticamente sem pressão nenhuma, só a tinta saindo da sua pena.
Isso é importante praticar para você saber qual força você tem que colocar na hora do seu desenho. Gente, lembrando sempre que na hora que tiver assim esquisito demais colando, só limpar. Não tem importância ficar esses pedacinhos assim não. Depois a gente limpa isso com estilete no fim do desenho. Aqui, de novo, é como se a gente fosse fazer aquele primeiro exercício de pressão que parecia uma gotinha, mas aqui vai ser uma gotinha maior. Você vai começar pressionando muito e vai diminuindo a pressão até a linha ficar bem fininha. Pode parecer besteira, mas isso aqui vai ajudar muito na hora de você fazer um desenho, para não ter dificuldade. Isso acontece, tá, gente? No meio do desenho a tinta acabar. Esse aqui, principalmente, eu tô fazendo na folha pequena, mas ele é bom você fazer na folha inteira de sulfite, tá? Nesse caso, a gente vai fazer o traço de lado. De novo, a posição do bico de pena é praticamente de lado. E você vai treinar firmeza da sua mão num traço de mais ou menos 30 centímetros, contínuo, devagar, sem mudar a pressão no bico. Treinar inclusive sem a linha, porque no nosso desenho nem sempre a gente pode usar uma régua. A gente usa a régua só para prédio e cenário. Gente, a gente não vai usar não vai usar régua. Então é bem importante você ter uma mão firme para fazer um traço bem retinho. Esse aqui, como o outro, vai fazer numa folha inteira de sulfite também, só que ele vai ser de cima para baixo. A pena vai ficar de frente para você e você vai puxar sem fazer pressão, só com seu pulso apoiado no papel. Não precisa ter pressa. Se precisar emendar o traço, não tem problema. O importante é você conseguir fazer bastante retinho. Gente, então é isso. Aqui fica a aula com vocês. A gente queria agradecer ao pessoal que já se inscreveu no canal. A gente já passou dos 100 inscritos. Muito obrigado. E quem ainda não se inscreveu, poxa, se inscreve aí. A gente tem o canal do YouTube, tem o Twitter, tem a fanpage, tem a página do estúdio. Então vamos lá, dá um curtir lá. A gente vai ter sempre alguma coisa nova. Quem quiser, manda dúvida aqui nos comentários do vídeo, que a gente vai, tendo bastante dúvida, a gente vai respondendo um outro vídeo. Com certeza seu nome vai estar lá e a gente vai poder dar até, quem sabe, uma próxima aula, né? Sugestões são sempre bem-vindas. É isso então, gente. Tchau, tchau.